Muito bem, está começando Hora do Nato Podcast. Aqui você já sabe que é a hora do empreendedor nato, do artista nato, músico nato, trabalhador nato. Ative o sininho, se inscreva aqui em nosso canal para que esses conteúdos relevantes continuem na crescente com força como já vem acontecendo. Aproveitando aqui o ensejo para agradecer nossos patrocinadores, Castelo Azul, Auto General Clean, também Têxtil Salter, JR Oil, Supercell, Chocolates Cacau Brasil, Braguin Montagens e também JSH House e também Adega. Você vai encontrar todos eles aqui, ó, na descrição aqui do vídeo. E como eu falei, músico nato, artista nato, Davi Filho e Marcos Lozano. Muito bem-vindos. Bom, obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui o convite aqui, passar esses momentos com você com um bate-papo legal sobre arte, sobre cultura, sobre música e sobre nossa cidade aqui em Ribeirão Pires. Isso aí, grande nato. A gente fica muito honrado aí pelo convite, pra gente compartilhar esse papo legal. Vai ser bacana. Sensacional. O Davi que é músico, instrumentista e produtor, e o Marcos pianista, compositor e arranjador, correto? Isso. É isso aí. É isso aí. E começamos aqui em Ribeirão Pires, né? Já desde a nossa formação, na realidade, a minha formação musical é aqui de Ribeirão Pires, né? Se eu não me engano, você já me contou uma história, seu Américo Del Corto tem alguma coisa a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. É um prazer não só meu, mas de muitos amigos daqui da cidade de Ribeirão Pires, que são músicos profissionais hoje, né? Deram início aqui com a famosa bandinha do seu Américo Del Corto, né? Na época ainda, o final da década de 80, ainda tinha a formação de muitos músicos vindo de bandas de música. E o ABC é um celeiro de músicos instrumentistas de sopro. Então tem que era a banda do Baeta, a banda do Ruge, Ribeirão Pires, Mauá. Então tinha uma ligação muito forte das bandas de músicos e os jovens passar pelas bandas de música, né? E eu comecei nessa fase em 81, com 11 anos, eu e alguns amigos, fazendo aula ali com o seu Américo Del Corto, né? Até hoje o pessoal pergunta para mim, né? Porque sou saxofonista, né? E até o meu estudo chama-se Versax, né? Muita ligação com o saxofone. O pessoal fala assim, mas por que saxofone, né? Como você escolheu o instrumento saxofone, né? Para estudar. Na realidade eu não escolhi o saxofone, acho que o saxofone me escolheu. Então quando eu fui com os amigos lá, na época com 11 anos, né? O pessoal da escola, o pessoal fala, mas você escolheu o saxofone? Eu falei, não lembro, acho que o que tinha na época. O que tem de instrumento? Aí o seu marido falou, tem um saxofone aqui, ó. Aí me deu o saxofone e começamos as primeiras aulas ali com 11 anos com o seu Américo Del Corto. Devo muito a ele, né? Legal. Muitos músicos de Ribeirão Pires hoje têm uma carreira profissional devido ao Américo Del Corto, que depois a gente vai falar um pouquinho da IMARP, né? Que é a Escola de Arte de Ribeirão Pires hoje, que tem tantos professores, né? Aqui em Ribeirão Pires. E naquela época era o seu Américo Del Corto sozinho dando aula para toda a molecada. Então, além de ser um projeto cultural muito bacana, um projeto social muito grande eram as bandas de música. Fantástico. Seu Américo que é o compositor do hino da cidade, né? Do hino da cidade. É compositor do hino, poeta, com alguns livros também publicados da época, né? O seu Américo respirava muita arte, muita cultura e tinha um trabalho também da história da cidade, né? Ele guardava muito essa relação do histórico cultural aqui da cidade de Ribeirão Pires. Ele tinha um trabalho muito bonito cultural, né? Muito bem. E naquela época já tinha a questão do estudo teórico também, Davi, ou não? Na realidade era uma aula mista, né? Era uma aula mista que as bandas de música tinham esse formato. Então, na realidade, o seu Américo ele conhecia um pouquinho de cada instrumento. Um instrumento mesmo do seu Américo era acordeon e clarinete, o instrumento dele, né? Mas ele conhecia um pouco de cada instrumento, um pouco de saxofone, um pouco de flauta, um pouco de trombone. Então ele é o professor que eu lembro até hoje, tinha uma salinha, né? Que ele sentava ali, a salinha, os instrumentos, o aluno chegava ali e ele já ensinava, na época o método era o famoso Bona, né? Então estudava com Bona e ele dava ali o princípio ali, né, do start. E depois o aluno ia ali buscando mais informações. Eram outras épocas, né, Marcos? Não é que nem hoje que temos internet, né? Para ter possibilidades de buscar material e conhecimento, né? Tinha que ser na raça ali, né? Tinha que ser na raça. Estudar na escola, depois em casa um pouco mais. E buscar na raça. Era outro, o processo era outro, né? Na época, só pra gente lembrar um pouquinho da história de Ribeirão, ali perto da feira, ali onde era a antiga Brahma, lembra? Perto Sei. da feira ali tinha um predinho que era quase dentro da marginal ali, já foi demolido esse prédio. Ali que era a bandinha do seu Américo, naquele predinho que foi demolido ali. Hoje tem uma academia pública ali, né?
no riozinho, a bandinha era ali. Então entrava um por um e ele dava um pouco do início do conhecimento para cada um, ali de cada instrumento, né? Muito legal, um trabalho fantástico mesmo, né? Não, o trabalho dele é fantástico. E você vê que naquela época as referências musicais eram para quem tinha que bater no ouvido e tocar de verdade, né? Porque hoje mudou muita coisa. Além da facilidade da internet, a questão, vocês podem falar muito melhor do que eu, a questão de melodia, harmonia, arranjo. É verdade. Depois ali, na realidade, a gente teve alguns amigos, porque eu era mais novo, né? Eu tinha 11 anos. Então tínhamos, que são profissionais hoje, eu, Elias, saxofonista também, hoje um grande músico aqui de Ribeirão Pires também, o Genilson, o Ivan, o Claudinho, trompetista, que chegou a tocar nos Estados Unidos com Oba-Oba, foi aluno do Som Américo, saiu da bandinha aqui do Som Américo também, né? E aí alguns amigos que eram um pouquinho mais velhos, o Genilson no caso, eles iam buscar mais informação fora, né? Porque a gente tinha ali, começamos com 11, então ali com uns 13, 14 anos, quando eu estava com uns 13, 14, o Genilson já deveria estar com uns 16 anos, então ele já ia um pouquinho mais para fora. E aí eles buscavam informação e traziam pra gente. Aí ele chegou e falou assim, tem lá a Fundação das Artes, né? E aí a gente, então como que funciona? Vamos estudar na Fundação. E aí eu fui para a Fundação das Artes com 15 anos, fazer a formação de estudo de música na Fundação das Artes. Tive até que fazer uma escolha na época, né? Porque eu fazia nessa época Senai, também era uma questão cultural na época, né? Os jovens com 14, 15 anos, todos não, né? Mas uma grande maioria ia fazer Senai, né? E eu também fui fazer Senai, fazer mecânica geral no Senai. E sempre tocando saques, né? E aí, quando eu estava com 15, 16 no Senai, eu fazia Senai das 7 às 5 e estudava colégio normal, né? Acho que era das 7 até as 10. E aí chegou uma hora que eu tinha que escolher. Ou eu ia para a Fundação das Artes estudar música, ou eu continuava o colégio, né? Hoje eu acho que nem poderia acontecer isso, porque eu acho que até o conselho tutelar, as escolas interfeririam. Hoje dava problema isso. Hoje daria problema, né, Marcos? Hoje daria problema. Mas na época, eu já tinha, assim, muito forte a questão da música, né? Então, mesmo fazendo um outro curso, Senai, que eu fazia, eu já tinha muito forte essa questão de ligação, de querer ser músico. Isso, mas a família também já entendendo que você queria esse caminho. Já. Minha família, graças a Deus, minha família sempre deu muito. O meu primeiro saxofone, meu mesmo, né, eu adquiri porque eu tinha um pouco do dinheiro e minha mãe foi lá e me deu presentes. Meus pais compraram o saxofone para mim, porque eu tocava com o saxofone da prefeitura. Isso que é legal, né, Marcos? Essa relação do poder público, né, com projetos musicais que possam ofertar instrumentos para alunos que não têm um instrumento. Até uma situação interessante da Fundação que foi bacana. Quando eu fui estudar na Fundação, eu fui lá estudar com o instrumento da banda, que era um instrumento precário, né, um saxofone antigo, sem muito recurso, né? E aí, quando eu entrei na Fundação das Artes, o primeiro semestre, eu não consegui a vaga de saxofone, porque o meu saxofone era ruim, né? Aí o professor falou, que seu saxofone tinha uma peso e medidas lá que eles colocavam, né, na relação das escolhas, né? Ele falou, não, mas você tem jeito, menino, né? O professor falou. Hoje é um grande amigo meu, o Zeito, né? E ele falou, mas quando você melhorar, conseguir um instrumento, pode vir aqui que a vaga é sua. E aí eu comecei na Fundação das Artes fazendo só teoria. E aí depois de 6 meses, que aí meus pais me ajudaram, comprei o saxofone, cheguei lá na Fundação com instrumentos, aí falei, agora a vaga é sua. Aí comecei a estudar tanto teoria como o curso regular, né? Mas, nessa época, como eu estava falando da questão da escola, eu tive que fazer a escolha e cheguei para meus pais, né? Falei, olha, eu quero estudar música, né? Quero ser músico e preciso fazer essa escolha. Ou eu estudo o colegial, termino o colegial, ou eu vou fazer Fundação das Artes. Meus pais sempre confiaram muito, né, em mim, assim, mesmo sendo jovem, 15 anos, falaram, é isso que você quer? Falou, é isso que eu quero. Então, eu falei, então, manda bala. Meu pai só falava assim, estuda e faz direito, se dedique. E aí aí fiz o colegial, o primeiro colegial, pensando lá no futuro só terminar o colegial, o segundo e o terceiro, que o primeiro tinha que fazer
ele completo, né? Que a minha até previsão era terminar o colégio futuramente no supletivo, para dar continuidade depois no meu curso de graduação, né? Já estava tentando me organizar lá na frente, né? Mas aí eu fazia Senai das 7 às 5 e fazia Fundação das Artes à noite. Ia direto, saía do Senai e já ia direto para a Fundação. Isso é muito legal, Davi, porque via de regra, as conversas que a gente conversa com alguns músicos, a gente conhece bastante. Nesse caso, 80% dos familiares dos relatos que a gente tem falou, música, tem certeza? Né? É verdade, Marco. Infelizmente, né? Que é um lance cultural, infelizmente. Eu conversei com um amigo meu ainda hoje, cedo. Ele falou, cara, quando eu falei que queria ser músico, meu pai me chamou no quarto 2 vezes para conversar e perguntou, você tem certeza? Olha. E o irmão queria ser ator, e hoje é ator de teatro. Mas com o pai conversou a mesma coisa. Falou, tem certeza? Você sabe como funciona o nosso país, etc e tal. Mas quando tem foco, determinação, constância, apoio familiar e talento, que é o principal... O apoio familiar ele é muito importante, sabe? Porque uma carreira de músico, né, sempre tem aquela questão cultural de se dizer, né, que é difícil, né, que é uma profissão difícil de... Eu, graças a Deus, não tenho que reclamar da minha carreira de músico. Claro, né? É a luta, é a labuta de sempre, né? Não é fácil, mas graças a Deus os caminhos, né, foram costurando de uma forma para mim muito, muito saudável. Tenho muita gratidão, né, e também das pessoas que eu encontrei nesse percurso. Não, sem dúvida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre sua participação na banda do Ratinho. Também. Você tocou no Sem Compromisso. Sem Compromisso, aí gravei vários artistas, Bruno Marrone, todo esse pessoal. Muita bagagem. A gente tocou com essa turma toda aí. Nós já vamos chegar aí, Marcos, porque agora eu preciso entender um pouquinho como é que a música entrou também na vida do Marcos, né? Professor Marcos. Pois é, isso aí. É engraçado, né, o caminho do quanto as bandas eram importantes, né? Porque eu vim de um outro momento já em que as bandas já estavam em declínio, né? E eu tive contato com a música vendo televisão, um tecladinho, né? Que apareceu lá. Se bem que assim, a minha família toda é de músicos, né? Meu pai toca, meus tios tocam, então meus avós tocavam. Então tem todo um estímulo também. Já vem do berço. Nasci já ouvindo o pessoal tocar, né? Então, e aí, meu pai sempre gostou muito, né? De tocar. Meu pai em algum momento lá da vida queria ser músico, mas teve que mudar os caminhos lá, né? Casou, teve filhos, né? É outro caminho, né? E aí eu vendo na TV um teclado, assim, um comercial de um tecladinho. E eu queria aquilo, né? E aí meu pai um dia tava passando numa loja, viu o tecladinho para vender, né? Ele conta essa história até hoje. Ele comprou, ele viu o preço, mas ele não viu que aquele preço era o preço do parcelamento, não do total. Nossa. Quando ele passou no caixa, ele viu qual era o valor total, ele quase teve um negócio. Mas falou, não, vou levar. E aí ele levou. E nesse tecladinho que eu comecei a tocar, e foi assim. A gente foi nessa trajetória, assim, de tentar tocar as musiquinhas de ouvido, essas coisas assim. E aí meu pai colocou para fazer aula de piano, né, na época. Aí eu comecei a estudar, e aí isso aí eu tinha 5 anos por aí. 5 para 6 anos. Aí parei um tempo, fui brincar na rua, jogar bola, ser criança, né. E aí depois de um tempo voltei pro instrumento e queria me aprofundar, né. Então nesse momento foi que eu entrei lá na Fundação das Artes, fui estudar lá, e lá me formei, e aí eu segui a caminhada musical. Depois da Fundação fui fazer minha graduação, né, e seguimos nessa labuta, né, mas o que o Davi disse que é fundamental é o apoio da família, né. Ah, sem dúvida. Isso faz toda a diferença, porque, né, minha família também, minha mãe e meu pai sentaram lá e falaram, olha, você vai querer mesmo fazer isso? E aí de criança eu falei, já tinha lá meus 11 por aí, quero ser músico. Então minha mãe falou, faz isso, mas faz de verdade, então, né? Minha mãe e meu pai me apoiaram nisso, e foi assim, né? Que legal, a Fundação pra cá é referência, né? Porque a maioria dos músicos saíram de lá, né? Grande. Lá tem um ensinamento verdade. Verdadeiro. Sim. Verdade. Isso já faz, né, Marcos? Algumas décadas que teve até o tempo, né, auge da Fundação das Artes, assim,
a maioria dos músicos que hoje atuam, né, profissionalmente, passaram pela Fundação das Artes, né, em São Caetano. Muitos músicos. A gente pensa assim, né, Davi? Vocês podem falar melhor do que eu. Tem um amigo meu que colocou o filho dele na aula de violão. Ele, segundo ele estava muito disperso, muito celular, porque hoje, infelizmente, é muito celular, né? Muito videogame. Sim. E já se passaram 6 meses, eu conversando com ele semana passada, ele falou, cara, coloquei meu filho para ele aprender o violão, para ver se ele sai um pouco do celular. Ele abandonou o celular. Se apaixonou por música, mas não é só isso. Melhorou a concentração, melhorou a coordenação motora. Então, quer dizer, tem todo um contexto, é maior do que a gente imagina, esse trabalho musical, né? É verdade. Tá muita disciplina também, né? Porque para você ter um resultado, né, positivo naquilo que você, né, no seu instrumento que você escolhe, né, você precisa de muita dedicação, né? Já para você ter uma qualidade bacana, mesmo você não querendo ser profissional, né, também precisa de dedicação. Mas quando você escolhe como profissão, aí o caminho é outro, né? Até a forma que você vai buscar as informações, os seus professores, né? O instituto que você vai estudar, a cobrança com você é outra, né? Não é um hobby, né? Então a coisa fica mais séria, né? Eu passei no início algumas dificuldades porque eu tinha no começo, né, na parte de estudo, outras atividades. Então, como eu falei, eu fazia o Senai das 7 às 5, e ia para a Fundação das Artes à noite. Eu fazia naquela época, não sei se vocês lembram, o Senai era feito já por empresa, né? A gente fazia e recebia, né, uma grana da empresa, não lembro se era um salário mínimo, uma parte do salário mínimo para poder estudar. Eu fazia aqui na Sanches Blanes. Eu estudava pela Sanches Blanes, nas férias ia fazer estágio na Sanches, e depois que eu terminei o Senai, eu já fui para Sanches Blanes trabalhar. Fiquei 1 ano lá trabalhando. Então, se ficasse das 7 às 5, quer dizer, qual o tempo que tinha para estudar? E aí eu comecei a entrar em conflito também lá na fundação, porque eu não tinha tempo, né, de estudo. No Senai eu já andava com um saxofone de tiracolo. Tem até uma passagem no Senai que eu estava com saxofone na aula, embaixo assim, e tinha um professor lá, o Paulo Davi, né, um senhor muito, muito culto, né, gostava muito de música, né. Aí ele viu o saxofone lá da mesa, ele era professor-chefe das oficinas, né, da prática ali do Senai. E ele olhou o saxofone e falou, o que é isso aí, menino? Eu falei, os amigos disseram, é saxofone e tal, ele toca sax. Eu falei, toca sax, toca aí. Na aula, eu peguei o saxofone, nem lembro o que eu toquei na época, eu toquei assim, ele olhou pra mim e falou assim, menino, você sabe que seu lugar não é aqui, né? Ele falou pra mim na época, eu na época não tinha... menino, né, criança, não tinha noção pelo que ele falou, mas ele já sacou, né? Ele falou, isso aqui não é para você, né? Não que seja ruim fazer cenário, mas a escolha que ele estava vendo do caminho que ele. Aí eu conversando com ele, falei, o que você faz? Tá? Não, quando eu sair daqui eu vou para a Fundação das Artes, né? E aí na Sanches eu via que não tinha, né, depois. E aí já começou a aparecer algumas oportunidades que eu já tocava na noite. E ainda isso, né? Fazia o Senai de dia, ou depois ia para Sanches, estudava à noite na fundação, e aos finais de semana já fazia os bailes. Catedral do Samba, as gafieiras de São Paulo, isso legal. Com 14, 15 anos já estava na noite. Eu brinco até com a minha família, né, que hoje os meus sobrinhos estão todos já grandes, né? Mas eu via eles com 14, 15 anos, eu falava, nossa, será que eu tinha essa cara de criança? Quando eu já estava lá, eu falei, acho que eu matava minha mãe do coração, né? Depois eu conto uma história de eu chegava a dormir na estação, assim, né? Porque esperando o trem, né? Nossa. Sem noção do perigo, né? O anjo da guarda era muito bom, né? O anjo da guarda de música é muito bom, né? Mas ali depois, com 16, 17 anos, que surgiu o primeiro trabalho para eu poder ficar fixo com a música, que foi num barzinho conhecido aqui em Santo André, o antigo Saramandaia. Não sei se hoje existe ainda. Não sei também. Na Oliveira Lima. Era um bar muito conhecido na época, ali em 80, um bar de MPB, que os bares rolava tudo só som de MPB. E aí eu já tocava na noite e tal. O Genilson, esse meu amigo, ele tocava na rota dos Demarque ali nos restaurantes, né, que era o São Judas, São Francisco, Florestal. Aí ele tocava no São Francisco e faleceu o trompetista do Florestal. E aí do São Judas, minto. Aí o São Judas convidou o Genilson para ir para tocar. E sobrou uma vaga no São Francisco. A Marcinha, que era uma japonesa saxofonista, tocava no Saramandaia.
Aí o São Francisco chamou a Marcinha para ir pro São Francisco. E ficou uma vaga de saxofonista no Saramandaia. Eu lembro até hoje, o Genilson ficou em casa comigo ensaiando Garota de Ipanema, Wave, que era para eu dar uma canja lá no Saramandaia, né? Morrendo de medo, né? Fui lá, dei uma canja, aí a Nenê faleceu já, a Nenê é uma grande cantora, nossa, ela fazia até especial da Elis Regina, cantava muito a Nenê. Toquei lá, né? Aí acabei de tocar, deu um intervalo da banda, conversamos, tal, né? O que você faz, menino? Tal, estudo na Fundação das Artes, tal. Falou, se você quiser, o trabalho é seu. Eu falei, é mesmo? Falou, Gostou de cara? Você toca aqui de sexta, sábado e domingo. E o que eu ia ganhar para tocar de sexta, sábado e domingo era o que eu ganhava na Sanches. Já quando eu tinha terminado o Senai. Aí que eu cheguei para meus pais mais uma vez, né? E aí foi assim uma decisão bacana da minha família, porque eu estava no caminho normal, assim, aspas, né? Do que os jovens faziam, né? Fazia Senai, estar numa empresa bacana. Em seguida ali, eu fiz mecânica geral, fazer engenharia, segui a carreira nessa linha, né? Já estava, né, com emprego. E aí, mais uma vez, cheguei para meus pais, olha, o que eu quero é ser músico, não estou conseguindo estudar, e teve essa oportunidade. Meus pais falaram, a escolha é sua. Só vai de novo, vai, se dedica, faz direito, né? Aí, na hora, já fui lá com os encarregados, né? E na sessão era engraçado, né? Porque na sessão o pessoal via, né? Que eu estudava música, e os amigos até hoje eles falam, ficava incentivando, não, menino, isso aqui não é para você não, né? Vai, você tá novo, vai seguir seu sonho, vai estudar, vai tocar, né? Aí pedi as contas, né, da empresa, até um dos donos da empresa que é meu amigo hoje. Na época eu era muito menino, não tinha tanta proximidade com ele, hoje eu tenho bastante amizade com ele. E eu falei para ele, eu queria ver se vocês poderiam me mandar embora, daí não podia mandar embora, tal. Ele falou, mas o que você quer fazer, menino? Eu falei, não, vou ser músico, né? Eu lembro que ele fez assim pra mim. Ser músico? Você vai pedir a conta aqui pra ser músico, né? Falei, vou. Ele falou, então tá, né? Aí pedi a conta, aí eu comecei a fazer o horário, entrei nesse assunto para falar sobre a questão do que é necessário a dedicação do estudo, né? O horário que eu fazia na Sanches de 8 horas de trabalho por dia, eu comecei a me dedicar em casa estudando. Então eu ficava 8 horas por dia saxofone, estudando. Aí à noite ia para a Fundação das Artes. Aí a partir dali que eu comecei a ter um pouco mais de contato, e aí na própria fundação, né, conhecendo mais músicos, vários músicos ali que tocavam com Peri Ribeiro, tocavam com os caras assim, é que tem muita história, se deixar a gente fica 5 dias contando história aqui, né? E aí isso incentivava e começava a abrir o leque, né? Eram amigos mais velhos que tinham já uma bagagem musical, músicos baileiros que estudavam na Fundação das Artes, né? Aí abriu o leque pra gente estudar. É bom que ali tem o network de cada um, né? Só que tem um porém também. Só avança quem tem talento, né? Na realidade, os amigos até brincam. Claro, né? O talento, mas 1% de talento e 99% de ralação, né? É bastante ralação, né? O talento ajuda, mas o talento ele vai até certa parte, né? Ele te abre não uma facilidade, né? Mas ele tem uma conexão, né, com a música que te auxilia na abrangência. Mas se você se limita no talento, você fica estacionado, né? Tem muitos músicos talentosos que se limitam ali, que não avançam, né? Aí é a ralação, né? A famosa, desculpa a palavra, é a bunda na cadeira e ralo. Instante um estudo. Pouco isso. Tem um pouco uma comparação que a gente pode fazer com o esporte, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que tem um tipo físico para uma determinada prática de esporte que cai como uma luva, né? Só que tem que ter o treino e o treino regrado, com horas de trabalho, e essas coisas, eu acho que se correspondem muito com a música, né? Tem um pouco isso também, de você ter que se dedicar, principalmente quando você é estudante, que todo mundo tem a fase das 8 horas, né? Exato. Você estava falando que eu estava lembrando que eu tinha 8 horas de estudo de piano. E meus amigos lá, o pessoal ficava apostando quem estudava mais tempo em casa, né? E era uma vida assim, trancado no quarto estudando, feito louco, né? Porque é uma fase de formação, né? De base, assim.
Então, por mais que algumas pessoas tenham a facilidade, né, às vezes tem uma predisposição, tem esse trabalho muscular que eu acho que a música exige da gente quando você vai para um nível que você tem que ter uma performance mais alta, né? Que é para além de você tocar o que você gosta, né? Você conseguir entrar no mercado e satisfazer os padrões, né? Para sobreviver. Esse é um ponto que eu acho que pega. E é isso, né? Muita relação. E aí isso segue na carreira, né? Então, os artistas que trabalham com alta performance tem que ter uma renúncia de vida mesmo para isso, assim, né? De você parar as coisas para estudar 8 horas, 6 horas, diariamente, né? Quando você ouve o cara, você fala, pô, que lindo, né? Você ouve a gravação, vê o cara tocando no palco, mas por trás daquele trabalho... É a história do cara que corre 100 metros lá e que bate um recorde e tal, né? Você vê a corrida, né? Você não vê o caminho ali atrás, né? Vê os segundos, né? Você também tocou na noite, Marcos? Você já foi direto para dar aula? Eu toquei muito pouco na noite, porque na música a gente tem algumas linhas de formação que hoje em dia já são bem questionáveis até, que é a prática da música de concerto, a música clássica, né? E a música popular. E eu sempre fui meio louco nesse sentido de ter um pé cá e outro lá, né? Eu nunca me dei bem, assim, fazendo só uma coisa, né? Então a minha formação foi formação em piano clássico, né? Tocava repertório clássico, enveredei numa formação acadêmica que era voltada para música de concerto, né? Mas eu sempre tive esse pé na música popular. Então fiz algumas coisas na noite, mas muito poucas, né? Porque eu tinha esse trabalho um pouco na área de composição, em acompanhar cantores, também fazer correpetição, né? E então na noite eu tive algum pé pouco, assim, né? Toquei uns 2, 3 bailes, assim, mas, aquele horário das 3 da manhã, quando bate, você tá sentado atrás do instrumento ainda, aí eu pensava, não é muito a minha praia, não, né? Aí eu fui desenvolvendo outros caminhos e também para a área pedagógica, né? Sempre dei aula, começando também, né? Na fundação, no meu final de curso, eu já estava dando aula, né? Então eu estava com uns 15, 16 anos, estava dentro de sala de aula e trabalhando com isso. A aula é uma coisa que, né, me atrai muito, assim, gosto muito de dar aula, né? A gente aprende muito ensinando também. Então eu fui muito pelo esse caminho acadêmico, né? E até hoje estou nesse viés, assim, né, da prática docente. Muito legal. O mundo sem música, não sei o que seria, né? Esse dia eu estava conversando com meu sobrinho também, que gosta muito de música, e eu fui conversando com ele, e ele perguntou, ô tio, qual instrumento que você acha mais bonito, assim, o som? Aí eu gosto muito do sax também, mas também do piano. Aí você para pra pensar e fala, não dá pra falar, porque tem o sax, tem o piano, tem a gaita, tem o acordeon, cada um tem o seu charme, né? Sim. Falei pra ele, ó, pra resumir, quando tá tudo junto na orquestra, fica lindo. Não dá pra escolher, pelo menos não dá pra escolher. É verdade. E o instrumento é uma coisa que escolhe a gente, né, Davi? Igual você falou do sax. É verdade, né? Isso que o pessoal às vezes sempre pergunta pra mim, mas você escolheu o saxofone? Porque até o pessoal brinca, eu meio doente por saxofone, né? Meu estúdio chama Versax, meu estúdio tem quadros de Charlie Parker, né? Tudo com saxofone, né? Mas pra mim, na minha vida, pra mim foi o saxofone, parece que é o saxofone que me escolheu, sabe? Que caiu na minha mão de uma forma tão natural com o seu Américo, né? E a partir dali não me desliguei mais, né, do instrumento, né? Respirando o instrumento saxofone, né? E eu toquei muito, assim, desde muito novo, né? O play fez parte da minha vida, né? Pra você ver, eu com 13 anos, nós fizemos um carnaval na frente da minha casa, na época, isso em 13 anos, isso foi em 83. Naquela época, em Ribeirão, só tinha carnaval no Ribeirão, na Sanches Blanes. E qual aquele clube que tinha onde era o shopping ali? Me deu um branco agora. Você lembra? Não lembro. Onde é o shopping velho, que a gente chama o shopping velho. Depois eu vou lembrar. Tinha um clube ali em cima, ali, um salão, que eu vou lembrar depois. Até a hora de ir embora a gente tenta lembrar. Só tinha esses 3 carnavais. E aí a molecada, eu e esses amigos que tocavam na bandinha do Seu América, inventamos de fazer o carnaval na rua de casa. Eu ia falar Paradise, mas não é não. Não era o Paradise, era... Nossa, quase veio aqui agora. Vou lembrar. Depois no meio do papo aqui eu tento lembrar. Eu sei, cara, que
não tinha cantor, era gente só com instrumento, o pessoal tocando percussão, os vizinhos enfeitaram a rua. Na primeira noite foi o boca a boca, e aí o nosso carnaval de rua virou esquenta. O pessoal ia pra frente da minha casa, mas lotou, que a rua chapava, deu mais de 1.000 e poucas pessoas. E aí depois da rua o pessoal ia ou pro clube do Ribeirão, ou ia pra Sanches Blanes, ou ia pra esse outro clube. Então isso já com 13 anos. E depois eu já fui tocando nos bailes, nas gafieiras. Você foi avançando, Davi. E quando que você entrou no Sem Compromisso? Foi Sem Compromisso primeiro ou foi o Catinguelê? Não, na realidade, assim, o Sem Compromisso já foi uma fase já que eu já estava trabalhando até com gravação. Com estúdio. Já com estúdio, já trabalhava com gravação. Com o Sem Compromisso, eu peguei a fase que o pagode estava em alta, né? Tava em alta. Todos os grupos, Catinguelê, Sem Compromisso, Sensação. Nossa, foi de 94 pra frente ali. Foi, porque assim... O boom foi em 97, 98. Eu toquei, até com o Marcos falou das bandas de baile, eu tive o prazer de tocar em algumas bandas de baile das tradicionais, das antigas, né? Na época, as bandas que eram fortes, na época era Super Som TA, Banda Paiol, Banda do Engenho, Coisa Nossa... Roda Viva, e eu fui tocar no Roda Viva. Depois que eu saí do Saramandaia, na verdade eu toquei no Saramandaia com 17 anos. Quando eu fiz 18 anos, aí eu saí do Saramandaia e fui tocar no Roda Viva, que era uma banda de baile em São Paulo. E essas bandas de baile tinham uma estrutura maior. Então tinham naipes de metais, as bandas maiores, vários cantores. Aí a gente já começava... É um outro universo. Saímos do universo do barzinho, né? Que foi uma puta experiência. Né, Marcos? Tocar em barzinho naquela época... É verdade. Era o play, né, Marcos? Era outra vivência. Era outra vivência. E o repertório, né, Marcos? Elis Regina... Nossa. Era toda uma brazuca, né? A música popular que a gente fala desse tempo, né? Tá virando música, quase a música clássica do negócio. Porque a gente saía para tocar bossa nova, sabe? E umas coisas exigentes, assim, né? Você tinha que estudar para tocar, não era simples, né? E era um repertório de alto nível, né? De alto nível. E tinha que fazer bem. Não tinha autotune, né? Não tinha nada, ele era no play, não tinha VS, né? Não tinha VS. Olha pra você ver, o Saramandaia, era o Saramandaia aqui. Aí você atravessava a rua, tinha o Butisco, a galera que tocava jazz ali, o Ariel, Canabés, uma galera que fazia som de jazz ali. E depois ali perto, ali já nos Jardins, tinha o Jazz in Blue e o Pedacinho do Céu. Então a gente rodava o circuito dos bares do ABC fazendo som. Então rolava jazz, rolava MPB. E a Nenê, como a gente era muito novo, né? Essa galera que tinha um pouco mais de experiência, eram mais velhos, levava a gente para conhecer coisas novas. Eu lembro uma vez que a Nenê falou assim: vou levar você hoje, um dia de semana, para conhecer as boates de São Paulo. Né? Aí que tinha São Paulo, Stardust, eram vários boates que rolava jazz, bossa nova, e tinha um pianista, que você vai lembrar dele, do Pichu, que era pianista do Peri Ribeiro, que estudava com a gente na Fundação das Artes. E a gente fez amizade lá, a Nenê fez bastante amizade com ele. Ele falou: vai assistir um show da gente lá nas boates à noite, né? Bocato tocava nas boates, Stardust, era uma galera do jazz, tocava lá também. E aí a gente passamos no Stardust, depois nós passamos lá, tava o Peri Ribeiro. E aí o Pichu viu que a gente chegou, e as boates eram barzinhos pequenos, né? Clube do Uísque, assim, que o pessoal ia lá curtir bossa nova, né? Aí tinha uma mesa bem na frente, assim, a gente moleque, né? Chegamos na Canenega, coloquei o instrumento assim. Quando entrou o show, o Peri já olhou assim: opa, temos saxofone hoje aí? Vamos ter canja? E eu assim, morrendo de medo, né? Falei, não vamos ter canja. Aí não arrisquei, né? Porque ali o nível ali era... A gente começando ali, a água batia mais... Mas nesse momento você falou, pensou, eu acertei, eu fiz a escolha certa. Ah, sim. Ali já estava, na realidade, logo quando... Indo para a Fundação das Artes, eu já tinha uma certeza do que queria. Quando eu tive a escolha de deixar, né, o caminho que eu fiz ali do Senai para a empresa e aí tocar na noite, aí já foi uma ida sem volta, né? Falei, não, é isso mesmo, né? E aí claro que na vida cada escolha é uma renúncia, né? Então, a minha adolescência, que era uma fase natural
dos jovens, de curtir a vida com os amigos, tal. A minha vida foi sempre tocar sempre no play, né? Sempre tocando. Depois que eu saí do Saramandaia com 17 anos, aí eu fui pro Roda Viva, essa banda de baile, e comecei a fazer os circuitos de baile de São Paulo. E aí conhecer outras rodas de músicos, né? E entre um desses músicos, um grande amigo meu, Ed Júnior, que também tem estúdio de gravação, a gente gravou muita coisa juntos, ele foi fazer um freelance no Roda Viva. Ele é contrabaixista, ele tocava numa banda na época no Sossega Leão. Não sei se você lembra dessa banda. Uma banda legal na época de música instrumental, brazuca, show de bola. E aí fiz amizade com ele, ficamos um tempo sem se falar, aí ele me ligou. Que ele falou assim que começou a tocar com o Felipe Falcão, uma dupla sertaneja. E aí ele começou a produzir no Felipe Falcão, produzir assim, fazer umas demos, que o Felipe ele era na época casado com a Fátima Leão, uma grande compositora sertaneja, né? Muito forte a compositora. E aí o Edinho falou, na produção que ele estava fazendo, num estúdio pequenininho, precisou de um solo de sax. Aí ele lembrou, pô, Davi. Aí ele ligou, Davi, tem uma gravação aqui pra fazer, você topa pra fazer? Eu falei, vamos lá, né? Começando, assim, não tinha experiência. Tinha gravado muito pouco em estúdio. Aí fui para um estúdio no Cambuci, gravei, terminei de gravar, aí o Felipe estava por lá, que estava também começando, já tinha sua carreira, né, como artista, né, com a dupla Felipe Falcão. Aí eu falei, menino, você não toparia tocar comigo, não? Entrar na minha banda do Felipe Falcão? Falei, poxa, seria até que interessante. E na época eu tive que ter outra escolha, porque esse amigo meu, né, o Genilson, ele estava saindo do São Judas, que ele estava estudando arquitetura e queria seguir outro caminho. E na mesma semana o São Judas me chamou para ficar no lugar do Genilson. Eu lembro até hoje, era uma terça-feira, que tinha um show do Felipe Falcão. Então, ou eu ia para a estrada com o Felipe Falcão, ou eu ia para o São Judas. E naquela época a rota dos restaurantes, os músicos queriam sempre tocar na rota dos restaurantes, que era um trabalho fixo, né? Uhum. Tocava de quinta a domingo, era um trabalho super bacana, né? E eu falei, e agora? O que eu escolho? Só que também tinha a limitação de você ficar sempre tocando no mesmo local. Tinha ali uma segurança de trabalho, que você sabia que tinha tantos shows por semana, que era um local fixo, mas também não tinha aquela coisa de você abrir o leque e falar assim, poxa, o que me espera? Né? Aí, graças a Deus, eu tive a escolha que, né, claro que cada escolha, os caminhos mudam, né, o efeito borboleta, né, de cada escolha, né? Mas a escolha me deu bons frutos, assim. Eu escolhi ir tocar com o Felipe Falcão. Aí eu comecei a morar no Sapato. Né? Comecei para a estrada. Viajando direto. Brasil todo. Eu viajava Mato Grosso, Goiás, porque a dupla Felipe Falcão era uma dupla muito mais conhecida, como até hoje, né? Em outros estados. Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso. Para você ver, na época, quando a gente falava que o show era perto, era 400, 500 quilômetros. Quando o escritório falava assim, onde que é essa semana aqui? 400 quilômetros. Pô, tranquilo, né? Nossa. Eu cheguei a rodar com o Felipe Falcão 6 mil quilômetros numa semana, fazendo show. Isso de uma cidade para outra, né? Então o Felipe Falcão, como você perguntou do Sem Compromisso, foi o artista antes de eu ir pro Sem Compromisso. Mas foi um artista também, claro, como eu falei no começo, né? Não que tenha um peso maior ou menor, mas as pessoas na nossa vida fazem diferença, né? Elas somam nesse percurso, né? E fazem parte da construção da vida de cada indivíduo. Então eu tenho na música, desde o princípio lá, Seu Américo Del Corto, depois meus professores da Fundação das Artes, Orlando Mancini, um grande professor nosso, Marcos estudou com ele também, aula de harmonia, contraponto, música para cinema. Depois fui estudar com o Lambari, né, um dos maiores saxofonistas do Brasil, faleceu faz pouco tempo, né? Então essas pessoas foram agregando muito, o próprio Saramandaia com a Nenê, os músicos da noite, né? Cada um fazendo essa composição do que constrói, né, o que a gente é na vida, né? Então na música essas experiências foram muito importantes. E o Felipe foi o cara que abriu para mim as portas das gravações. Porque nesta primeira gravação ele estava começando a produzir. E começando a produzir já entrando nas grandes gravadoras, né? RGE, Warner, Continental.
E aí nesta caminhada, eu comecei a tocar com o Felipe Falcão, acredito que foi em 92 ou 93. Comecei a tocar com o Felipe Falcão. E em 94, aí foi um marco para nós. Tanto para mim como para esses amigos que eu tenho hoje do círculo de gravação. Que nós gravamos o Bruno e Marrone, em 94. Oh, legal. Foi o primeiro disco do Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Depois, se vocês quiserem ver a gravação original do Bruno e Marrone, o arranjo original é de saxofone. Eu que fiz o solo de saxofone do Bruno. Eu lembro até que a gente ia para Goiânia fazer show. E nos nossos o dia que tinha as folgas, né? A gente ia nos bares lá que o Bruno e Marrone tocava. Né? Os bares normais já eram arrebento, né? Levavam público pra caramba. E aí o Felipe trouxe o Bruno e Marrone para São Paulo para gravar o primeiro disco. E aí uma das músicas foi Dormir na Praça, que na época esse disco já deu um pipoco, tocou muito, né, lá fora. E aí a relação de gravação com os artistas, quando uma música estoura, um arranjo estoura, os artistas querem seguir aquela linha, né, que está tocando. E naquele momento eu fiquei sendo como músico que tinha gravado Dormir na Praça do Bruno e Marrone. E aí outros produtores começaram a me chamar para ir para os estúdios para começar a gravar. Então tenho muita gratidão pelo Felipe, legal, por esse leque, sabe, de abertura que deu pra gente aí para entrar no mercado da gravação. Ah, que legal. Aí você já conheceu um outro mundo também que despertou uma paixão, né? Falou, eu vou mexer um pouquinho com isso aqui também. Exatamente, um universo muito legal, porque eu comecei a entrar em estúdios grandes, Copacabana, Warner, RGE, com músicos lendários, porque hoje tem uma abertura que muitos músicos gravam, né? Na época não, era um círculo muito fechado de gravação, então a gente estava rompendo barreiras de entrar neste círculo, a gente era a meninada que estava entrando nesse círculo, então a gente se deparava em estúdio com grandes músicos, e eu tive assim experiências com músicos como o Paulo Coelho, que é um guitarrista hoje, que toca com o Roberto Carlos, que gravava na época todos os discos de solo de guitarra, era o Paulinho Coelho que fazia. Nessa época, um pouco depois, eu gravei Rick Renner, porque o Paulinho Coelho que falou, põe o menino pra gravar. Depois eu conto um pouquinho essa história aqui, o Marcos vai falar um pouco também, senão só eu fico falando aqui, né? A gente fala pra caramba. Senão a gente fala, falei pra você, a gente fala muito, senão o Marcos precisa falar um pouco da carreira. Estamos aqui pra isso. Senão só eu falo aqui, vocês me perdoem aí, só fico falando aqui. Ah, a história é boa, Júlio. Nem falou da banda do Ratinho ainda? Tem que trocar roupa? Isso foi depois, nossa, isso foi... A do Ratinho, na realidade, foi antes do Sem Compromisso. Porque quando eu comecei a gravar, aí outros produtores, arranjadores, começaram a chamar a gente para gravar. O Zé Paulo Soares, que era o maestro do Ratinho, era um desses produtores. Que na época ele produziu um dos discos do Felipe Falcão. E aí o Felipe falou, tem um músico da minha banda que grava. Na época era engraçado, Marcos, que quando falava assim, os produtores falavam assim, o que será que vai vir, né? Músico da banda, os caras falavam, isso vai dar trabalho, né? E tinham grandes saxofonistas que gravavam, né? Proveta, Pique River, nossa, os caras fantásticos, né? Músicos que gravavam. E aí o Felipe falou, não, e o Felipe comprava a briga, falava assim, não, pode deixar, eu vou levar um menino, se não der certo, não tem problema. E aí com o Zé Paulo Soares foi um dos que eu fui gravar, e aí ele curtiu a gravação e começou a me chamar para gravar no estúdio dele. Então abriu mais um leque para gravar. E aí eu estava numa época num bar do amigo meu aqui em Santo André e tocou meu telefone, era o Zé Paulo Soares. Caramba. E eu falei, e aí Davi, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, tá aparecendo um trabalho aqui, tem um programa de televisão para fazer e eu queria ver se você queria participar e ajudar eu a montar a gig, aí, montar o time, né? Eu falei, não, top sim, mas aí não falou que programa que era, não falou nada. E na época o Ratinho estava estourado na outra emissora, que era aquele programa mesmo que ele batia com o cacetete na mesa, né? Era o começo do Ratinho, que tava estouradaço. Aí eu montei o time, chamei o Clécio trombone, o Maurinho trompete, chamei uma galera. Aí depois, quando a gente foi fazer uma reunião na Record, que a gente ficou sabendo que era o programa do Ratinho, o Ratinho Show, que a gente começou a fazer nos domingos de manhã, todo domingo do almoço, que era até uma pemba, né? Porque a gente saía dos shows e das gravações e dos bailes e ia direto pra Record de manhã, que tinha que ensaiar os calouros, que a gente acompanhava os calouros também, pro programa ir pro ar meio-dia, ao vivo, era o programa. E a gente fez essa época na Record, no começo do Ratinho Show na Record, antes do Sem Compromisso ainda.
Sensacional. É muita história pra contar. Vamos ter que fazer tipo uma minissérie tipo Netflix, né? Tem que fazer em capítulos. É muita história boa. Mas vamos já migrar pra EMARP, pro Marcos poder falar um pouquinho. Depois o Davi tem projeto. A sua história na EMARP começou quando, o Marcão? Então, eu comecei aqui em 2008, na época, né? A gente, minha esposa começou a dar aula aqui antes, né? E aí a gente conheceu o Demetrio, ele veio falar pra gente, preciso de professor lá e tudo mais, a gente tá reconstruindo, porque a escola de música teve muitas fases, né, na época, então a escola municipal de música, né, e tava numa época lá de trazer novamente os professores, né, e aí a gente veio pra cá e comecei a dar aula aqui, em 2008 foi isso, e aí em 2010 teve os concursos públicos para efetivar professores e tal, a gente gostava daqui, falava, vamos prestar, né? E aí deu certo que a gente conseguiu entrar, né? Estamos aqui até hoje, né? E foi nessa época que começou a história com a escola de música, né? E lá tem aula de piano, violão, canto... Tem uma variedade enorme de instrumentos, né? Tudo isso tem no Instagram que a gente vai ver agora aqui, ó. Tem bastante coisa pra gente poder ver. Porque a EMARP, hoje, ela é a junção do que eram as escolas de artes. Elas eram escolas separadas, né? Então tinha escola de teatro, de dança... E a EMARP, ela foi uma junção de todas essas escolas com uma proposta de você transversalizar, né, a prática, né? Tá aí a turma dos metais aí, e sopros, né? E a gente tem aí uma série de atividades. Essas são as atividades do núcleo de música, porque as escolas foram convertidas em núcleos, elas continuam funcionando como eram as escolas, com as mesmas práticas, as linhas de curso em geral são as mesmas, porém a gente tem esse leque maior, né, de atividades, porque os núcleos acabam se conversando. Tá aí a turma da gig aí que a gente tocou outro dia. E então o que é legal do EMARP é essa convivência das linguagens, né? Então a gente conseguiu somar uma série de questões de prática cultural e artística que são interessantes para a formação do aluno, né? O Davi estava falando dessa coisa da convivência que se tinham nas casas, né? Dessas trocas, e que hoje é muito individualizada a prática do músico, né? Você não tem grandes circuitos, né? Cada grupo faz o seu caminho, cada produtor segue o seu lugar e não tem muita troca, muita conversa, né? Esses circuitos dos bares de jazz e tal, isso é uma coisa que hoje já não existe, né, da forma como era. Então a gente consegue, na verdade, remeter a convivência cultural do que era antes na prática do mercado para dentro de uma escola, né? Então a ideia da EMARP é a gente trazer essa convivência dos alunos com os professores também, toda a comunidade, para falarem de arte e desenvolver a parte cultural de uma forma ampla, né? Isso é fantástico, é um trabalho sensacional que vem acontecendo. Também tem um trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é do circuito religioso, né? Isso, exatamente. Na realidade, eu e o Marcos, nós nos conhecemos faz o que, Marcos? Uns 5 anos, mais ou menos? Faz por aí. Faz uns 5 anos. Eu já desenvolvia alguns projetos aqui na cidade, aí sim, já com o meu estúdio, né? Com a Versax, com a produtora, né? E com dublagem. Então eu tinha na época já um envolvimento aqui com o poder público dos cursos gratuitos de dublagem que eu desenvolvia no estúdio, que foi uma fase muito bacana, que ainda continua fazendo parte, né, do nosso escopo, do nosso projeto, mas com a veia musical eu sempre queria ter uma abertura maior, né, na relação de projetos culturais na linha pedagógica, né? E aí tive o prazer de conhecer o Marcos, né, a gente no estúdio batendo papo, ficamos um ano ali no estúdio tomando várias garrafas de café, discutindo, né, alguns projetos, discutindo alguns projetos, e aí surgiu o Trilhar, né, que é um projeto que nós desenvolvemos, que é um projeto de música, arte e tecnologia, né, que a gente vem fazendo vários projetos, e aí começamos a desenvolver na prática o estímulo, né, da união de artistas locais, de alunos de música e produção de conteúdo, né? Isso foi bastante interessante que a gente desenvolveu, e hoje nós continuamos de uma forma e caminhos diferentes, mas conduzindo este estímulo na própria EMARP. O circuito religioso é uma dessas formas que nós já fazíamos, né, Marcos, no Trilhar, que era unir os alunos que faziam curso com a gente de produção musical. Então os alunos
aprendiam a produzir não só a parte teórica, mas na prática. Nós convidávamos os alunos da Escola de Música da IMARP para participar das gravações e um artista da cidade para ser produzido. Então, o aluno de produção aprendia produzindo, o aluno tinha uma experiência em estúdio, gravando, e o artista produzindo um conteúdo. Então, depois, se vocês quiserem, né, conhecer um pouquinho mais, né, Marcos, na nossa página do Trilhar, tem vários materiais produzidos aqui na cidade, com artistas da cidade, com músicos da cidade, com alunos de produção musical, né, produzindo na prática. Ali foi uma fase bem bacana, né, Marcos? Foi legal, e foi onde abriu a porta para os trabalhos que a gente veio aplicar mais diretamente na EMARP, né, onde a gente conseguiu trazer mais para dentro da escola de artes, né, então tem muita produção audiovisual da escola, que tem um pouco a ver com o que a gente fazia no Trilhar, né? Apesar de que a escola tem seu núcleo de audiovisual, né? Mas o Trilhar ele tá um pouco mais dentro dessa veia musical, né? Então a gente trabalhou muito com vídeos musicais, esses clipes, a produção de singles, né? Para postar, seja no YouTube, seja nas páginas, seja para subir para o streaming, né? Então a gente fazia esse trabalho no Trilhar, e aí o circuito religioso ele foi um desdobramento natural, porque hoje na cidade as igrejas são lugares onde acontece muita música, né? Então foi onde na conversa com a prefeitura, né, e o próprio Guto falou, pô, tem um monte de coisa legal acontecendo, e seria interessante a gente registrar para que as igrejas, as pessoas conheçam, né, o trabalho musical que existe dentro dos templos, né, e também para que tivesse um mapeamento, né, o circuito religioso está para além das igrejas, né, é um mapeamento muito mais amplo de todos os templos, né, de todas as matrizes e religiões e crenças, né? Então esse trabalho ele vem desse mapeamento e especificamente nas igrejas evangélicas, né, e nas católicas também, né, que tem um trabalho grande dos grupos de louvor, dos grupos que fazem as missas. A gente vai registrando esse trabalho e cria a trilha, a track, a parte musical e também um vídeo para a igreja. Só são muitas igrejas, então a gente tem o mapeamento, tem a conversa com as igrejas e tem a preparação, que é o que a gente fazia no Trilhar. Que não é só o fato de você levar o pessoal lá para o estúdio, gravar, fazer um vídeo, né? Então é um trabalho de a gente começar a trabalhar o grupo para que o pessoal se sinta confortável a gravar, né? Criar meios para que a gravação seja tranquila, né? Porque a gente quer, na verdade, mostrar aquilo que é mais essencial, a musicalidade desses músicos, né? E aí é esse trabalho cuidadoso que a gente vai construindo até sair o produto final, que é o vídeo musical, né? E a trilha. E é engraçado, a gente tá gravando os grupos com um monte de coisa autoral, só música autoral. Isso é fantástico. Então vai sair um boom assim de música autoral dessas produções, né? E o projeto que é interessante é que, claro, a produção do conteúdo, né? Isso é super interessante, a vivência do músico no estúdio, essa oportunidade, né? Mas nós tentamos, eu e o Marcos, dividir um pouquinho essa experiência que nós tivemos, da mesma forma que os nossos antigos professores, que os músicos que nós cruzamos na vida, né? Uhum. Isso fez, né, tão importante, né, na nossa formação como músico. A gente tem essa relação com os músicos que passam com a gente no processo e no projeto, né? Do bate-papo, das histórias, da convivência, né? Então, vai além de uma relação de somente gravar um conteúdo, né? Porque se gravar um conteúdo hoje, com a tecnologia que está tão mais... não fácil, está mais próximo, né? A tecnologia. Não é um acesso tão difícil, mas a convivência, né? E a questão do estar perto, do se falar, do se conviver, que faz a diferença dentro desse processo. Não é que é melhor ou pior. Não é que antigamente era melhor ou que agora é melhor ou vice-versa. É que é diferente. Então as diferenças se completam, né? Então os músicos, quando vão no estúdio hoje, ter a experiência de estúdio, tocar no estúdio, é uma relação diferente do que quando nós fomos gravar no estúdio. Eu fui aprender a gravar no Play, entrando no estúdio de gravação da Copacabana, da Warner, morrendo de medo, com 20 e 21 anos. Se você me permite relembrar duas experiências que foram bem interessantes, foi quando eu fui gravar o terceiro disco do Bruno e Marrone,
que eu te falei do Paulinho Coelho, guitarrista, né? Eu tava gravando o Bruno e Marrone no Copacabana, aí gravamos os metais, se eu não me engano, era o disco que nós gravamos, não foi Que Pescar Que Nada não, Que Pescar Que Nada eu gravei depois. Mas foi o terceiro disco do Bruno, que era no estúdio Gravodisc, que pegou fogo até, né? Infelizmente, não existe mais o estúdio Gravodisc, o lendário Gravodisc, né? O Gravodisc tinha estúdio A e estúdio B. A gente estava gravando o Bruno e Marrone no B e no estúdio A estava gravando o Rick Renner. Aí eu acabei de gravar e eu fiquei ali na saleta, né? Aproveitando para aprender, porque aprender era ficar lá, né? Eu fiquei assistindo a gravação, acompanhando a gravação ali, e o Paulinho Coelho gravando as guitarras. E ele gravava as guitarras do disco inteiro. 12 músicas, então ele levava um tempo. E o estúdio A do Gravodisc esperando o Paulinho terminar o estúdio B, a gravação, para ir pro A, para ele poder gravar. Aí eu lembro que o Manuel, acho que era Manuel Pinto, o produtor, ia lá no estúdio B e falava: e aí, Paulinho? O Paulinho falou: ó, tem bastante coisa ainda para fazer aqui. Aí ele voltou para lá. Aí voltou de novo depois: e aí, Paulinho? Ó, ainda tem, mas você não tem outra, tem sax lá para gravar? Aí o cara falou: acho que tem uma faixa de sax. Falou: ó, leva o menino aqui. Aí ele olhou sentado, imagina a cara dele na época, né? Olhando, né, para ele assim, olhou para mim assim, eu tinha o quê? 23 anos, 24 anos. Eu falei: esse menino não vai dar conta não, né? Aí ele olhou e falou: não, eu vou ver lá e já volta aqui. Aí ele voltou pro estúdio A. Demorou de novo, ele voltou de novo. Aí o Paulinho, por isso que eu falei para você que as pessoas são muito importantes na vida, assim, pra somar, né? Uhum. Aí o Paulinho falou: o menino acabou de gravar o Bruno aqui, rapaz. Eu assino embaixo. Pode ir lá e leva o menino para gravar. Aí ele olhou para mim assim: vamos lá. Aí eu falei: meu Deus. Aí peguei os saques assim. Fui lá que era no mesmo corredor, né? Fui pro estúdio A. Aí quando entrei no estúdio A, dou de cara com que era o arranjador do Roberto Carlos. Como era o nome dele? Eduardo Lages. Eduardo Lages, que era o arranjador. Naquela época os artistas pegavam 3 ou 4 arranjadores para fazer o disco. Ele estava fazendo uma das faixas, né, do Rick Renner. Foi naquele disco da música Feiticeira. Eu gravei a música Poucas e Boas, do Rick Renner. Quando o Eduardo Lages viu entrando, ele já sacou. Falou: puta, menino novo, tá com uma cara de assustado. Falei: esse menino deve, coitado. Mas foi outro cara, gente boa. Falou: monta os saques aí, menino. Você encontrou bastante pessoas, nossa, cara, que te ajudaram pra caramba, né? Então nessa caminhada foi Felipe Falcão, Bruno e Marrone, Sem Compromisso, Catinguelê, gravei Zezé de Camargo, gravei... nossa. Muita gente. Aí lançou o estúdio e deslanchou. Então a música fez e faz diferença na vida do Marcos, hoje professor Marcos, na sua também, né, Davi? Nossa. Isso é muito bom. Eu quero parabenizar vocês pela história de vida de cada um, por fazer diferencial na vida de muitas pessoas, porque a música vai além, né? Ela abrange. Você vê o trabalho da Aimar, que vocês falaram aqui, é sensacional, excepcional. Quero que vocês deixem suas redes sociais, o telefone de contato do estúdio, o telefone da Aimar para aulas. Muito obrigado pela presença e vamos voltar aqui para contar o lado B, porque tem história aqui para uma semana inteira, né? A gente até pede desculpa se a gente às vezes extrapola um pouco. Não, mas aqui estamos aqui para isso. Dois faladores. Que a gente deixar aqui, a gente... Valeu pela presença, obrigado. A gente que agradece, Nato. Valeu pelo Nós convite. agradecemos aí. Na realidade, a minha rede social é David Filho Versax, né? Tanto o Instagram como o Facebook, ali uma rede que a gente tem ali as informações do estúdio, né? As gravações e produções que a gente tá fazendo ali os projetos do estúdio Versax. Fantástico. É isso aí. A minha é Marcos _Lozano _pianando. Procura lá. Maravilha. Siga esse pessoal no Instagram. Tem um trabalho que eles fazem fantástico com a música aí. O mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.